dia a todos, o meu nome é Eduardo Miras, eu sou responsável pelo banco de investimento do Citi aqui no Brasil e também tenho como responsabilidade a cobertura do setor de transportes. A gente vai falar um pouquinho da transação que foi a oferta pública inicial, o IPO da Azul, que foi realizado no início do ano passado. O Lauro, acho que vocês já conhecem também, é responsável pela área de Capital Markets do Citi aqui no Brasil e também trabalhou na transação, quer dizer, ele que trabalhou na transação. Acho que é o... Acho que um pouquinho da empresa, acho que é uma empresa bastante conhecida de todos, mas é uma tese de investimento e continua sendo uma tese de investimento muito interessante. É uma companhia relativamente nova, que foi fundada há menos de 10 anos. Hoje é a maior companhia em termos de destinos no Brasil. Ela tem basicamente um posicionamento de ser a primeira em 86% das rotas que ela atinge. Ela criou um mercado em cima de um aeroporto que estava basicamente abandonado inicialmente, que era o aeroporto de Campinas, e de lá desenvolveu toda uma tese muito inovadora de atender grande parte do Brasil. Eu acho que o principal ponto da tese de investimento de um IPO é o crescimento, né? E a Azul é uma companhia que mostrou ao longo da sua história um crescimento muito robusto e continuava mostrando no momento do IPO capacidade de continuar crescendo e entregando resultados para os seus acionistas. É uma companhia definitivamente inovadora no serviço, no produto e na qualidade do management team. E uma companhia num setor que é bastante desafiador no Brasil, né, dado a exposição cambial, dada a volatilidade da moeda, dada a volatilidade da taxa de juros, bastante capital intensivo, e mesmo nesse cenário foi uma companhia que conseguiu ao longo do tempo demonstrar a capacidade de entregar resultados financeiros para os seus acionistas. Do ponto de vista de governança, é uma companhia que já nasceu com uma governança bastante robusta, né? Ela foi fundada pelo David Neumann, que é um empreendedor, mas em conjunto com ele vieram outros investidores que conheciam muito o setor de airlines e alguns deles apostando muito no Brasil também. Então, desde o começo, ela já nasceu com uma estrutura muito robusta de governança, com todos os comitês, conselhos e uma participação bastante efetiva dos acionistas. Acho que um ponto importante do ponto de vista de inovação da companhia, ela criou uma estrutura acionária para permitir a abertura de capital e investimento de investidores estrangeiros em airlines bastante interessante, né? O setor ele tem uma limitação até hoje de que só 80% a 20% do capital da companhia aérea pode ser detido do capital voltante por investidores estrangeiros, né? Então, como fazer para permitir que a companhia atraísse investidores estrangeiros e fizesse um IPO e pudesse diluir aí os acionistas brasileiros? Na figura do David, que é um brasileiro nato e por isso pode deter o controle da companhia. Então ela criou uma estrutura que a gente chama de Super Economic Rights. Então é uma PN que tem muito mais direitos econômicos do que a ON. Então ela permite, diferentemente do que existe nos Estados Unidos, onde a gente tem o super voting, que tem ONs que tem mais votos, né, do que outras ONs, né, ou de outras ações. Como no Brasil você só pode ter uma classe, uma ação e um voto, a gente criou o Super Economics. Então foi uma inovação muito interessante, foi depois seguida até pela própria Gol, que é a comparável no mercado e que tem essa mesma restrição, mas isso permite com que a companhia continue tendo acesso ao mercado e possa diluir seu acionista controlador, que obviamente é um indivíduo que não vai poder suprir toda a necessidade de capital que essa companhia vai ter, mas ele vai poder manter o controle da companhia. Então é um caso de uma inovação muito interessante no mercado de capitais e no ambiente regulatório. Falando um pouco da transação, a transação ela reabriu o mercado no ano de 2017, foi lançada no começo de março, precificou no dia 10 de abril. Uma transação que totalizou 2 bilhões de reais, teve uma demanda muito robusta, permitiu que, além, obviamente, do hot issue que foi exercido logo após a precificação da transação, fossem emitidas parte do lote adicional do hot issue, então aumentando significativamente a transação.
ela teve um componente primário de 65% e secundário de 35%. E, de novo, aqui do ponto de vista, acho que de inovação, outros vários fatores e de complexidade aqui da transação que valem ser ressaltados. Ela foi a primeira oferta dual listed desde 2009. Então, a gente ficou aí um longo período sem ter companhias acessando e registrando as suas ofertas, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. E, obviamente, isso gera uma série de complexidades do ponto de vista de passar por um processo de avaliação tanto da CVM quanto da SEC. Mas, do nosso ponto de vista, é um grande diferencial da transação porque permite acessar uma base de investidores bastante qualificada e dedicada que uma listagem apenas no Brasil. Qual que é o enquadramento lá? Da operação lá fora. Lá foi um full SEC Register deal, full SEC Register, permitindo inclusive que ela acessasse o varejo americano. Não é só 144? Não. Ela se diferencia definitivamente nesse aspecto, não é só uma 144A, é um full Register SEC deal. Então ela passou por um processo, ela passou por um processo inicial confidencial de registro na SEC, que se inicia antes do processo aqui da CVM. E aí, quando se faz o filing da transação da CVM aqui no Brasil, se torna a transação pública tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Então, eu diria que mais um fator aí de inovação da transação e, obviamente, de complexidade que esse processo gera. A gente teve uma colocação dessas ações em mercados muito diversos, né? Acho que 65% da demanda veio do mercado americano, também muito em função da credibilidade dos acionistas atuais, do management team. Foi a quarta companhia aérea que o David Newman criou na sua trajetória como empresário, então tem uma gama de investidores que já vem acompanhando ele por muito tempo. Brasileiros representaram aproximadamente 20%, 10% aproximadamente na Europa. A gente teve demanda da Ásia e demanda da América Latina via Chile. Então, é uma dispersão bastante grande aí do ponto de vista de investidores. E acho que só terminando do ponto de vista aí de criação de valor, a gente vai falar um pouquinho mais também da precificação, mas a ação teve, apesar de ter aí o hot issue e o greenshoe, uma negociação positiva no primeiro dia de 6,7% e na primeira semana de aproximadamente 14%. O que mostra que a transação foi super bem precificada, porque se a gente fala de um IPO discount, né, geralmente entre 10% e 15%, a ação subir aproximadamente aí 14% na primeira semana, significa que quando ela foi precificada, ela foi muito bem precificada e eu diria, gerou o ponto ótimo de equilíbrio aqui entre oferta e demanda. Ela precificou no meio da faixa, a faixa era entre 19 e 23, a gente precificou a transação em R$21. Um outro ponto acho que peculiar dessa transação, que difere da grande maioria das transações que a gente viu no mercado, ou a gente tem acompanhado no mercado brasileiro, é que a gente optou por iniciar o roadshow nos Estados Unidos. E acho que isso foi uma decisão fundamental no processo de precificação da companhia. Não foi janela, não? Oi? Não. A gente gosta de janela. Não, a gente resolveu dar mais tempo para os investidores americanos, permitir que eles fizessem o trabalho, porque os investidores americanos, e nesse caso a gente acessou muitos investidores dedicados ao setor de airlines, eles, na verdade, são formadores de opinião e não são, eu diria, bottom fishers do ponto de vista de preço, né? O que a gente acaba vendo aqui no Brasil, e acho que várias pessoas já escutaram a expressão da turma do Leblon, vários hedge funds no Rio de Janeiro acabam se juntando e puxando o preço da companhia para baixo. Então a gente conseguiu construir com os investidores americanos um book já muito forte. As ordens começaram a entrar relativamente cedo no livro, por a gente ter começado o roadshow nos Estados Unidos. Usaram companhia de Investment Relations? Oi, desculpa? Usaram alguma empresa de Investment Relations? Eles tinham a Soulbury, que foi um pre-IPO financing. Um advisory, eles tinham um advisory da estruturação. Que já vinha trabalhando com eles há um bom tempo. Então a gente gerou essa demanda nos Estados Unidos e quando a companhia veio para o Brasil, o book já estava mais do que coberto algumas vezes. Então os investidores brasileiros que efetivamente queriam participar da transação não tinham um poder aí de barganha significativo do ponto de vista de preço. Então a gente acha que isso aqui foi um diferencial bastante interessante, que a gente vem até já aplicando em algumas outras transações
estão aí que já vieram ao mercado mais recentemente ou que estão para vir ao mercado. Falando um pouco de criação de valor, né, acho que é um dos fatores, a gente conseguiu precificar a companhia a um prêmio da média de mercado. Então, é algo extremamente difícil num processo de IPO. Eu vou usar como referência aqui o múltiplo de Firm Value to EBITDA, que é a métrica de geração de caixa das companhias aéreas. A companhia precificou a 7,2, enquanto a mediana do mercado estava em 6,8, 6,3. Basicamente, um prêmio relevante em cima da Gol, que é a companhia local concorrente, não necessariamente o principal comparável. A Azul sempre buscou tentar se diferenciar da Gol no mercado brasileiro e, obviamente, tem como aspiração a Copa, que é a companhia mais bem avaliada no mercado da América Latina. Mas, e depois, obviamente, de ter precificado a prêmio, a transação ainda continuou performando muito bem. A gente vai ver qual foi a performance dela até hoje. Então, mostra que a companhia foi muito bem posicionada, que a tese de investimento foi definitivamente comprada pelos investidores. O management team fez um espetacular trabalho. Foram 2 times aí no roadshow, mais de 70 investidores visitados, mais de 60 investidores acessados no one-on-one, um book extremamente disperso e de muita qualidade. Então, falando um pouco dos investidores, a composição dos investidores, como eu falei, de bastante qualidade. Do ponto de vista de alocação, que eu acho que é o mais importante, quase 70% do livro foi alocado para investidores long only, o que demonstra a qualidade desse livro e o porquê da performance positiva da companhia. 79% da alocação foram para investidores que a companhia encontrou no one-on-one no roadshow. 66% nos Estados Unidos, 15% no Brasil, 12% na Europa, 4% na Ásia e 3% no Chile. E do ponto de vista do papel, 66% obviamente por ter sido os americanos na forma de ADRs e 34% as preferenciais aqui no Brasil. E acho que para finalizar, isso aqui é o gráfico desde do IPO da companhia. Eu acho que o sucesso da transação, que teve um outro desafio que eu esqueci de comentar, mas que é relacionado ao que aconteceu aqui, era uma companhia que já tinha muitos investidores financeiros na sua base de acionista e a gente teve que dar conforto para os novos acionistas que não ia existir o tal do overhang, que a companhia não ia ficar acessando o mercado e os investidores não iam ficar inundando o mercado de ações ao longo do tempo para desinvestir, dado que alguns investidores financeiros já estavam na companhia há muito tempo. Mas dada a performance positiva da ação, menos de 6 meses depois da precificação, a companhia fez um follow-on 100% secundário, que permitiu que alguns desses investidores saíssem completamente da base, dado o período de investimento deles, mas também que gerasse ainda mais liquidez, que acho que obviamente é outro ponto muito importante. É isso que eu fiquei muito curioso. Né? Primeiro, por ser uma companhia aérea, que é coisa complicada, né? De bem complicado. Né? A gente não sabemos disso. E depois, esse pacote, inclusive com emissão de dívida, né? Isso. A companhia tinha todo... como a gente está falando do IPO, a gente acabou focando no IPO, mas ela tinha toda uma estratégia... Não tem que avaliar o IPO, mas é um cenário... Isso. Então, ela teve toda uma estratégia, né, de acesso ao mercado que começou no início do ano com o IPO. Obviamente, ela melhorou a capacidade financeira dela com a oferta primária, reduziu a alavancagem e veio logo depois fazer o follow-on, que permitiu dar mais liquidez e a saída de alguns desses investidores que ainda permaneceram na base. E logo depois ela fez um bond, né, para financiar. O follow foi secundário? O follow foi 100% secundário. A gente não está falando do follow, mas o follow também foi bastante inovador. Foi um follow que a gente fez em 2 dias. Basicamente, antes do período até, na verdade, de lock-up. Então, a gente conseguiu um release do lock-up, dado que a performance da ação tinha sido muito positiva. O sindicato de bancos, a bolsa ficaram confortáveis. Total é quanto? Entre follow-on e primária foi mais de $1 bilhão, né? Foram 644 do IPO, mais 400 milhões. Mais a dívida, que foram 500 milhões. Então, a companhia, de novo, se reposicionou completamente do ponto de vista financeiro. E desde o IPO, a companhia tem tido uma performance aí extremamente positiva, de uma apreciação de quase 70%
aí no seu valor de mercado. Acho que muito em função aí agora da entrega de resultados. Como a gente sabe, o setor de airline tem uma volatilidade muito grande, mas a companhia continua entregando o crescimento que ela prometeu e os resultados financeiros do ponto de vista aí de margem, resultado, custo, expansão. Então é uma história de muito sucesso. É só falar que nós estamos mais ou menos há 1 ano deles terem aberto o capital. Então, exatamente, eles terem entregado o plano de negócios que foi vendido lá em abril do ano passado. E agora, abril desse ano, eles já estão, né, com já um histórico de tudo que foi prometido e entregue. Então, acho que é muito importante. Eu acho que é isso. Aqui aqui é um pouco mais das questões financeiras, como a companhia se posicionou. Né? Ela tem aí margens muito positivas comparado com os seus principais comparáveis. Acho que um outro diferencial com a Gol, ela é dona de 100% do programa de fidelidade, o que permite que ela tenha acesso a esse fluxo de caixa, que é um fluxo de caixa extremamente importante. Então, as métricas também de comparação de múltiplos não necessariamente são as mesmas. E aqui é um pouco do que a gente tinha falado do follow-on, que veio logo em seguida, um pouco das características, mas foi um follow-on que precificou a prêmio de quando foi anunciado. Então, é uma outra característica bastante interessante. Ela pegou um bom momento de mercado, mas acho que os investidores viram o aumento da liquidez e a venda dos investidores que estavam na base ainda, que em algum momento sairiam ao mercado, como um fator bastante positivo. Então, desde que o follow-on foi anunciado até precificar, a ação aí teve um prêmio de 7%, 6% nas ADRs. O que diferencia a Azul dos seus peers que estão fracassando? Eu acho que... o que diferencia? Porque o que nós estamos vendo ali, tá bom, nós estamos vendo outra coisa. Os outros, eu não diria que os outros estão fracassando, os outros passaram por... Alguns que estão fracassando. Por problemas, né? Acho que as outras 2 ou 3 companhias aéreas aqui no Brasil passaram por problemas, acho que hoje elas já estão... Hoje nos Estados Unidos as companhias aéreas, com a queda do petróleo e a baixa taxa de juros, têm ido muito bem. A Europa é mais complicado porque é um mercado muito mais pulverizado e estatal. Mas a Azul, eu acho que primeiro o modelo de negócio dela, ela opera em rotas que são muito menos competitivas. Então, ela acaba sendo menos prejudicada pela competição, efetivamente. Então, isso permite com que ela tenha o que a gente chama de yields, né? O valor de centavos por quilômetro voado maior do que os seus competidores. Permite uma rentabilidade muito melhor. Ela tem uma frota que se adapta muito mais às necessidades do mercado dela. Então, o yield, o load factor da Azul, tradicionalmente, sempre foi muito mais alto do que as concorrentes. Então, como ela começou a voar com os aviões, inicialmente com os ATRs e depois com os aviões da Embraer, são aviões menores, aviões focados no mercado regional, permite que ela consiga operar nesses mercados com um load factor muito mais alto. E ela vem agora, obviamente, com o crescimento se adaptando. Agora tem uma frota de Airbus sendo adicionada, ela tem voos internacionais também para alguns mercados específicos para minimizar a exposição ao dólar. Então, acho que esse é um diferencial. O outro diferencial é que ela, boa parte do funding dela, do ponto de vista de dívida, acho que com exceção de financiamento de aeronave, é em reais. Acho que as outras companhias que operam acabam levantando funding em dólar sem fazer hedge e acabam alavancando a volatilidade do câmbio, porque ela tem a volatilidade do câmbio no combustível, que é dolarizado, e na dívida. Então, acaba pressionando muito a geração de caixa e o resultado da companhia. A Azul, sempre desde o início, tomou cuidado em se financiar em reais. O próprio bond que ela fez de 500 milhões de dólares, ela fez o hedge completo daquele bond a um custo extremamente competitivo e está totalmente hedgeado em moeda local. Então, isso gera muito menos volatilidade. E eu acho que a qualidade do management team é um management team extremamente diferenciado, que, como eu já falei, já construiu companhias aéreas em outros mercados e conseguiu identificar uma oportunidade aqui no Brasil, uma carência. E como eles sempre falaram no roadshow, eles estimularam uma demanda que não existia. Era aquela demanda que estava lá e não existia, e eles foram oferecendo o produto e o serviço e os clientes foram vindo. Então, um pouco do filme O Campo dos Sonhos, né? E o Built and They Will Come, foi um pouco da estratégia deles também. É muito interessante, tem fotos do aeroporto de Viracopos antes da Azul e depois da Azul. É um negócio assim impressionante. Acho que se
utilizaram muito bem dessa infraestrutura, porque era uma infraestrutura lá que existia, super bem localizada, a 1 hora de São Paulo, todo um mercado do interior de São Paulo, e que estava muito mal atendido. Então, acho que tem alguns diferenciais aí interessantes. Uma pergunta? Muito bem. Parabéns, hein? Tá bom, obrigado para vocês.